Doutor, obrigado. Ok, tudo bom? Ok. Doutor, quer fazer alguma consideração? Ok, não. Podem iniciar as perguntas. Doutor, eu já começo com a pergunta exatamente, tem um horário de que horas que foi esse latrocínio? A gente não consegue precisar o horário da morte, porque eu vou precisar do laudo do ML para isso, tanto para precisar o horário da morte quanto a causa da morte exata, né? Eu só consigo precisar isso com o laudo. A gente tem só os horários de acionamento, de quando a polícia foi acionada para comparecer até ao local do crime. Doutor, existia um outro boletim feito, né, anteriormente, de uma facada que ele acabou sofrendo e tal, acabou sendo divulgado também. Existe uma investigação também que trabalha na linha das, se é a mesma pessoa ou não, uma coisa relacionada a algum antecedente dele? Existe esse boletim de ocorrência. Inicialmente na investigação, a gente não descarta nenhuma linha de investigação, a gente atua em todas, né? E qualquer boletim de ocorrência que ele tenha feito como vítima ou como autor, eles também são utilizados até mesmo para estudo durante a investigação. Doutor, o que se sabe sobre essa investigação e que a senhora tem tocado, né? Os passos desde a morte dele e a Polícia Civil acionada, e o que a senhora tem para falar a respeito da investigação? A Polícia Civil começou já a trabalhar desde o primeiro momento, desde o acionamento pela Polícia Militar. A Polícia Militar chegou ao local dos fatos, logo já notifica o delegado plantonista e a nossa equipe da homicídios também já compareceu ao local. Então, nós já começamos a trabalhar desde os primeiros minutos que soubemos da ocorrência do crime. Estamos trabalhando nisso desde então, juntando imagens de monitoramento e realizando outras diligências também para a gente conseguir chegar mais rapidamente ao autor dos fatos. Já um suspeito, doutor? Como que está essa averiguação? Nós estamos ainda analisando câmeras, fazendo algumas diligências, né? E no momento não tem como eu divulgar essa questão de suspeitos, mas nós já estamos fazendo tudo o que é possível para conseguir elucidar esse crime. Nessas imagens aparece um homem junto com a vítima dentro do carro dele, adentrando no apartamento da Rua das Piadas. Isso aí As procede? imagens estão sendo analisadas ainda, nós não temos relatório de imagem, não foram todas as imagens que chegaram, então não tem nada que possa ser divulgado acerca das imagens. Tá certo. Doutora, vocês também trabalham em conjunto com a Guarda Civil? Se alguma imagem do CSI pode ajudar nessa investigação, na chegada dele, horário, e também se foi descartado ou não a investigação também sobre o rapaz que divide apartamento com ele, e como que a gente pode entender essa situação toda? Tá? Como eu falei sobre descartar, inicialmente a gente não descarta nada, né? A gente não descarta nenhuma linha de investigação. Todos os fatos estão sendo devidamente apurados com bastante atenção. Sobre as imagens, São José, como a gente sabe, é uma cidade inteligente, então as câmeras sempre ajudam muito na elucidação dos crimes. Então, com certeza, essas imagens também são utilizadas. Do carro, né, que foi levado pelo criminoso, já foi localizado? A polícia chegou a ter alguma pista do veículo, alguma coisa nesse sentido? Não, até o momento, o carro não foi localizado. Nós estamos fazendo diligências para isso, mas não foi localizado ainda. Qual é o caminho que esse carro tomou, pelas imagens que vocês têm disponíveis do centro de monitoramento? Então, as imagens ainda estão sendo analisadas, tá? Então, sobre isso, assim, não tem muito o que eu falar por enquanto. Então, elas estão sendo analisadas ainda. Doutora, sumiu um cachorro também dele, né? Foram. A gente é um veículo aí no Aquários mesmo, ele circulou umas imagens de uns cachorros, uma foto de um cachorro. Você sabe a raça desse cachorro? Até para a gente tentar cruzar isso também. Não, não sabemos ainda. Nós já chegamos a ouvir algumas pessoas da família, mas ao que tudo indica, seria um cachorro sem raça definida. Ah, é? Doutora, sobre o motivo da morte, não o motivo da morte, mas o que causou a morte, ele foi estrangulamento, já tem algo relacionado a. Pode-se comprovar o que causou a morte dele? Nós não temos como comprovar sem o laudo ainda, né? Pela forma como foi encontrado, indica-se um estrangulamento, mas não tem como a gente ter certeza enquanto a gente não tiver o laudo do ML com um perito certificando qual foi a causa-morte. Existe um prazo para vocês receberem esse laudo, BNN? Existe um prazo, geralmente quando é crime de mais repercussão, o laudo vem mais rápido, mas ele ainda não está com a gente. Queria que você explicasse um pouquinho essa questão do latrocínio, né? Não necessariamente precisa ser o roubo seguido de morte, pode ser o inverso, desde que a consequência seja morte e há um roubo, é registrado como latrocínio, a princípio, então. Isso.
Foi registrado como latrocínio, inclusive, mas a gente, como eu falei, né, no início de uma investigação, a gente não descarta nenhuma linha. Então, embora tenha sido registrado como latrocínio, a gente também não descarta, pelo menos inicialmente, a linha de um possível homicídio. E qual que era o relacionamento desse homem com esse suspeito, pelo que vocês apuraram até agora? Que suspeito. Ou que matou ele? Ah, a gente não chegou a falar em suspeito aqui por enquanto. Então, esse fato da investigação de relacionamento ou de suspeito não tem o que ser falado por enquanto. Nem com aquele homem que aparece nas imagens divulgadas pela TV Vanguarda, essa pessoa não é tida como suspeita? Eu não vi essas imagens, eu tenho as imagens só que nós estamos estudando na delegacia e sobre essas imagens, por enquanto, não tem o que ser falado. Sobre o rapaz, né, que dividiu o apartamento com ele também, vocês sabem se a relação era boa, se houve alguma briga recentemente, chegaram a ouvir ele também? Ele foi ouvido na sede do plantão, não chegamos a ter informação sobre algum desentendimento, nem através dele, nem através de outras pessoas também ouvidas. Uhum. A síndica disse que algumas vezes, né, tinha alguns problemas relacionados ao professor, né, que foi morto ali. Ouviram também? Sabe se teve alguma outra eh, situação ali, desinteligência causada, algum outro funcionamento da PM, às vezes, para controlar alguma situação recentemente? Não que eu tenha conhecimento e, assim, a síndica ainda não foi ouvida formalmente, então eu não tenho como falar sobre isso. A família dele é toda da Bahia mesmo, né? Ele tinha algum parente aqui, ou era esses familiares que devem ser ouvidos são daqui, além do amigo dele, ou do próximo? Não, ele tinha parentes aqui também. Tinha parentes? Uhum. Os acessos que ocorreram no apartamento, dias antes vão ser monitorados? Como é que funciona isso na investigação? A coleta de imagens e de acessos, né, tratando-se de um prédio onde você tem imagens, nada é dispensado, então tudo é analisado pela investigação, desde o antes, inclusive o depois também. Mas existe alguma suspeita sobre o crime que teria ocorrido, apesar da senhora não falar sobre suspeito em si? Sobre motivação? Sobre a Não, ainda não, nada que possa ser divulgado por enquanto. E as imagens que a senhora teve acesso? Ver se é possível ver esse suspeito ou suspeitos? As imagens, elas ainda estão sendo analisadas pelo setor de investigação. Doutor, a gente ouviu falar muito hoje no golpe do Tinder, né? Marca encontro, acaba no lugar, acaba na residência. A polícia também trabalha com essa possibilidade? A gente não descarta nenhuma possibilidade, né. No momento não temos nenhuma informação sobre isso, especificamente, mas também não é algo a ser descartado. Doutora, no local, né, foi encontrado amarrado com cabos, né, para eletrônico. Alguma coisa posteriormente foi encontrado no local também? Algum outro indício? Alguma coisa pode ter sido deixada ou não? Teve alguma mudança no cenário que foi encontrado primeiramente e depois? Foi acionada a perícia, né, no local, compareceram os peritos do Instituto de Criminalística e fizeram toda a parte pericial. Essa parte pericial realizada por eles, também depois vem um laudo pra gente da investigação e de tudo que foi encontrado ou coletado. Sejam coisas claras ali para eles e coisas que às vezes eles descobrem depois com as análises, mas por enquanto esse laudo também não chegou com a gente. E pode confirmar realmente o que foi subtraído ali pra gente ter essa... Inicialmente ficou no que tem no boletim de ocorrência, não foi acrescentado mais nada, né, então no boletim de ocorrência consta como o celular, o que foi dado falta no local, o celular, o cachorro e a carteira e o carro. E a conta bancária dele? Conta bancária a gente precisa de quebra judicial, não tem como a gente acessar sem uma autorização judicial, então esse é o tipo de diligência que demora um pouco mais, porque a polícia não tem acesso direto a isso. Foi pedido? Não, para identificar alguma transação? Faz parte também da investigação. É um outro ponto. O prédio complica mais as investigações ou não? Quando o prédio ele é bem monitorado, ele tem bastante câmera, auxilia bastante, né, mas vai depender também da dinâmica de cada fato. As ocorrências anteriores relacionadas a ele, como tentativa de homicídio que ocorreram há algum tempo, isso é levado em conta também? Eu respondi essa pergunta agora há pouco. Perdão. Mais alguma? Mais alguma coisa que você também queira colocar, que você acha que seja importante? O que a polícia... Quanto tempo... Porque tempo não dá para prever, mas o que a polícia espera agora? Se alguém vizinho viu alguma coisa? Se qualquer... colega de trabalho que ele dava aula, Uhum. aí depois possa ter comentado que ele sofria ameaça, o celular dele foi levado, né? Mas
De repente, alguém Sinal de possa... Sim. denúncia. Se alguém tiver alguma informação sobre esse crime, que procure a gente na delegacia de homicídios, que a gente já terá o pronto atendimento por lá. Se alguém tiver mais alguma informação sobre esse crime, tudo é relevante. Né? Isso. O Itororó 555. É isso.